Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi trazer os livros que eu mais gostei de ler no ano de 2025. Eu registro os livros que eu leio desde 2013, se eu não me engano. Então, se vocês gostarem e quiserem, eu posso fazer outros vídeos falando dos livros dos anos anteriores. Já deixem aí nos comentários. Então, os 5 livros do ano passado são esses aqui. Eu tenho 4 na versão física e um eu li pelo Kindle Unlimited. Então, eu li algumas distopias que eu gostei muito. A primeira delas foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Foi escrita em 1932 e o livro se passa em uma sociedade futurista em que as pessoas são criadas em laboratório e elas já nascem com o papel social que elas vão desempenhar. Então é tudo muito dividido em castas, em empregos que cada um vai desempenhar. Tem uma droga que basicamente todo mundo usa que é para tirar qualquer emoção negativa das pessoas. Então as pessoas estão sempre felizes. Mas aí em um determinado momento, os personagens principais encontram uma pessoa que nasceu fora desse sistema, dessa sociedade, que eles chamam de o selvagem. E esse selvagem, ele cresceu em um lugar isolado e por algum motivo que eu não me lembro, ele passou a infância lendo Shakespeare. E é interessante porque sempre que ele precisa demonstrar alguma emoção ou o que ele está sentindo, ele faz isso citando Shakespeare, algumas passagens dos livros. E basicamente esse selvagem é quem mais se assemelha a nós, os que temos os mesmos valores. Então é muito interessante ver os questionamentos dele, como ele não se encaixa nessa sociedade artificial. Então é um livro muito interessante, é um clássico das distopias, né? O segundo livro é esse aqui, Fahrenheit 451, escrito pelo Ray Bradbury em 1953. Esse livro é muito bom. É também no futuro distópico em que os livros são proibidos. Então, os bombeiros nessa sociedade, a função deles é destruir os livros, queimar os livros. O personagem principal é um desses bombeiros e basicamente a sociedade é toda alienada, inclusive a esposa dele passa o dia assistindo televisão. Ela, pelo que eu lembro, é como se na sala houvesse uma tela gigantesca, várias telas gigantescas, e a companhia dela é basicamente os programas de TV. Então, ter livros é considerado um crime muito grave nessa sociedade. Mas aí, em um determinado momento, o personagem principal conhece uma jovem que ela é muito diferente, muito questionadora, não vive sob essa alienação. E ele começa também a se questionar sobre a vida e sobre o trabalho dele. E aí ele encontra umas pessoas que decoraram livros inteiros para poder preservar esses livros. Então é muito interessante. Também é um clássico, né, das distopias, Fahrenheit 451. O terceiro livro foi O Senhor das Moscas, escrito pelo William Golding, em 1954. Esse livro aqui eu não queria parar de ler. Sabe esses livros que você não quer soltar? É muito bom. Ele fala sobre um grupo de meninos que caem em uma ilha deserta, então só crianças, e eles tentam se organizar, formando uma pequena sociedade lá entre eles. Então, primeiro eles tentam ter um tipo de ordem, eles elegem um líder, mas aí com o passar do tempo, alguns meninos vão meio que formando grupos separados, e aí tem um que quer dominar mais pela força, pela brutalidade, que são os que caçam, e aí eles se acham melhores que os outros. E aí é muito interessante ver como essas crianças vão mudando ao longo do tempo em que eles ficam nessa ilha. Então, assim, o livro fala muito sobre a natureza humana, sabe? E, assim, o mal mesmo que existe no ser humano, sabe? Que pode ser aflorado dependendo das condições. Esse grupo dos caçadores começa a ficar muito violento. Acontecem, assim, algumas tragédias, sabe? Então, assim, é um livro muito bom que realmente eu não queria parar. Eu li em pouquíssimo tempo. Então, O Senhor das Moscas. O quarto livro foi esse aqui, As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. Ele é o sexto livro na ordem, escrito pelo C.S. Lewis, né? Em 1953.
Para quem conhece as Crônicas de Nárnia, nesse livro aqui não são o Pedro, Edmundo, a Susana e a Lucy que vão para Nárnia. É o Eustáquio e uma amiga dele, a Jill. E nessa aventura eles têm que salvar o filho do príncipe Caspian, que nesse livro aqui já é velho e o filho dele desapareceu. Então o Eustáquio e a Jill se juntam com um personagem que é muito engraçado, que é o Poço Aflito. Ele é muito pessimista, ele acha que tudo vai dar errado, então é muito engraçado. Então Aslan orienta eles e dá 4 sinais que eles devem buscar nessa aventura. E um desses sinais, eu não lembro exatamente, mas ele fala mais ou menos que eles têm que ajudar uma pessoa que ia falar no nome de Aslan. Então tem uma hora que eles estão com muito medo do príncipe, porque eles não sabem ainda quem ele é, e aí o príncipe está amarrado em uma cadeira, que é a cadeira de prata, e pede ajuda em nome de Aslan. Mas eles acham que se o príncipe sair, vai matá-los. E aí é nessa hora que o Poço Aflito fala uma coisa que é muito marcante pela fé dele. Então, o Eustáquio fala: quer dizer que você acha que vai dar tudo certo se o desamarrarmos? E aí o Poço Aflito: não sei. Sabem, Aslan não disse a Jill o que iria acontecer. Ele só lhe disse o que fazer. Esse sujeito será nossa morte quando sair daí, não me espantaria. Mas isso não nos livra de seguirmos o sinal. Então essa fala dele representa muito a fé que ele tem em Aslan. Eu achei muito legal essa passagem. Então esse foi o quarto, A Cadeira de Prata, nessa nova edição da HarperCollins, que é muito bonita. E o quinto, como eu falei, eu li pelo Kindle, mas foi esse aqui, Gente Pobre, do Dostoiévski, escrito em 1846. E eu gostei muito, é um livro que fala sobre 2 personagens, eles durante o livro todo ficam se comunicando entre cartas, então a gente fica lendo ora as cartas de um personagem, ora da outra. E são 2 personagens que vivem em muita pobreza. É um homem que é um funcionário público e uma jovem que é órfã. Então eles estão sempre tentando cuidar um do outro. Muitas vezes o homem se sacrifica as próprias necessidades para cuidar da jovem. Eu não vou falar os nomes porque eu não lembro, são nomes russos e meio que a gente pula. Mas um dia eu quero aprender russo. Então é o livro todo a gente acompanhando as dificuldades que eles têm. Fala um pouco sobre o passado também, que foi muito sofrido dos dois. É um livro que fala muito sobre o sofrimento, mas também sobre a dignidade do ser humano, sabe? Tem partes muito tocantes. Foi o segundo livro do Dostoiévski que eu acho que eu li. Eu não li os grandes clássicos ainda, mas pretendo. Ano passado eu li Noites Brancas e li esse também, mas acho que esse foi o que mais me marcou. Então é isso, esses foram os 5 livros que eu mais gostei de ler no ano passado. Tirando as Crônicas de Nárnia, os outros foram as primeiras vezes que eu li. As Crônicas de Nárnia eu já tinha lido e eu reli no ano passado. E como eu falei, se vocês quiserem eu posso fazer vídeos falando dos outros anos, os livros que eu mais gostei de ler. E é isso, se quiserem adquirir algum dos livros, pelo link do canal eu vou deixar na descrição. Não tem custo adicional nenhum e vocês estão ajudando o canal. Já se inscreve também e deixa o like para apoiar o projeto e nos vemos na próxima.